Olá, eu sou o João Correia, faço parte da Concílio Júnior e hoje a gente vai prosseguir com mais uma aula do projeto Negócios em Movimento. Hoje a gente vai falar sobre como desenvolver as nossas habilidades de liderança e que tipos de liderança a gente quer para a nossa vida, para a nossa empresa ou para o nosso mundo como um todo. E nisso, a gente primeiro precisa entender o que é liderança. Liderança nada mais é que um conjunto de pessoas que fazem parte de um determinado propósito, que são movidas por resultado, são movidas por metas e são movidas por transformações. E para isso a gente vai iniciar agora sobre o que significa em si os tipos de liderança que a gente tem dentro da nossa sociedade e daquilo que nos norteia como um todo. Para isso a gente vai falar do primeiro tipo de liderança, que é o tipo de liderança autocrática. Nesse tipo de liderança, que às vezes está presente em muitas empresas, é o tipo de liderança onde o líder toma decisões sozinho, ou seja, ele não depende de um conjunto de decisões em grupo e ele toma decisões para si, garantindo que os resultados sejam os mais satisfatórios possíveis e tendo, às vezes, muitas das vezes, o reconhecimento sozinho. A liderança democrática é o líder que muitas das vezes ele valoriza a opinião do time. A opinião do time em si que vai nortear decisões que vão garantir também resultados satisfatórios e às vezes até maiores do que a liderança autocrática. Em qual sentido? Que um conjunto de pessoas consegue pensar melhor em resultado e garantir a satisfação da sua empresa. E também existe a liderança liberal, que nesse modelo o líder ele dá total autonomia para o público trabalhar, tomar demasiadas decisões que podem afetar ou não em si o desempenho do time, mas o líder ele confia plenamente na sua equipe e esse tipo de liderança é uma liderança voltada mais para empresas que já são mais consolidadas no mercado, que são chamados grandes big players atualmente. E também existe a liderança transformacional, que é uma liderança que é um tipo de inspiração para as pessoas que fazem parte do time, onde o líder ele procura desenvolver cada vez mais o seu time, buscando sim não só ter um time para si, mas formar futuras lideranças. E também existe a liderança transacional, que ela se baseia em um método de recompensas e punições. Em qual sentido? Quando um determinado time consegue bater a sua meta, consegue ter um determinado resultado dentro da empresa, ele recebe uma bonificação, recebe um reconhecimento e recebe uma visibilidade maior. E caso ele não consiga fazer isso, caso ele não consiga bater a meta ou resolver a demanda daquilo que foi pedido, ele consequentemente é punido com menos visibilidade, com menos bônus e com poucas promoções dentro da empresa. João, eu consegui compreender quais são os tipos de liderança que existem e até consegui identificar algumas que tem aqui na nossa empresa. Mas eu também queria entender como é que eu faço para desenvolver essas habilidades de liderança. Assim, a gente vai passar por alguns pontos, que o primeiro ponto é a liderança do autoconhecimento, que é onde a gente conhece nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, e a gente busca desenvolver eles a partir de cursos, a partir de palestras, a partir dessa própria aula que a gente está assistindo agora. E o segundo ponto é o desenvolvimento da habilidade de inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as suas próprias emoções. Hoje as empresas lidam com muitos transtornos de pessoas, transtornos de estoques, transtornos nos financeiros, mas é muito importante a gente ter essa segurança, a gente ter essa inteligência para poder reconhecer aquilo que a gente precisa fazer no momento e lidar com aquilo. E o terceiro ponto, que é um dos pontos super essenciais, que é o ponto da boa comunicação. Hoje, os grandes CEOs do mercado, grandes gerentes, diretores, tanto das empresas que nós estamos inseridos hoje, como dos pequenos empreendedores, eles exigem uma boa comunicação. Ou seja, eles exigem pessoas que se comuniquem bem, que falem com clareza, que expressem a sua opinião de maneira mais objetiva possível para garantir melhores resultados. E o último ponto é a capacidade de tomar decisões. Hoje, poucas pessoas têm essa capacidade porque vejo nisso uma grande dificuldade em errar com consequências e errar com prejuízos. Só que essa capacidade, ela nos torna pessoas ainda mais proativas, ainda mais determinadas e capazes de lidar com grandes cargos de confiança hoje no mercado, seja nas empresas seniores ou seja nas empresas de pequeno porte. João, eu consegui entender os tipos de liderança, consegui entender os tipos de habilidades que eu preciso desenvolver, mas de fato, o que é que isso vai influenciar na minha empresa? Bom, a gente vê e percebe, e também estudos mostram que 2 ou 3 vezes mais empresas têm resultados com lideranças totalmente definidas. Em qual sentido?
quando você tem consciência do que o seu time significa e qual o tipo de liderança que você quer passar para eles, você consegue alcançar 2, 3 vezes mais resultados do que outras empresas que ainda não têm esse tipo de liderança definida. E é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Convido você a acompanhar o resto delas e acompanhe na descrição. Até logo!